Deus é bom, amém? Vocês estão bem? Amém. Quero que vocês abram comigo lá em 2 Crônicas 25. Esse aqui eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, tá? 2 Crônicas 25, 2 diz assim: Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Amém? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Inteireza de coração. Amém? Eu vou orar para a gente começar. Pai Celestial, nós te agradecemos por essa noite. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade de ministrar a tua palavra, que eu possa de fato ser dirigida pelo Senhor e que eu possa falar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E que meus irmãos possam de fato receber essa palavra, que ela não seja roubada, nem abafada no coração dos meus irmãos, mas que ela possa frutificar. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só botar aqui no meu celular para eu ver. Bênção. Então, gente. Bom, vou ler esse texto rapidinho de novo. 2 Crônicas 25, 2 diz assim: Fez ele o que era reto perante o Senhor, não porém com inteireza de coração. Aqui, para a gente não ter que ler tudo, só um contexto, está falando de um rei, chamado rei Amazias. E 2 Crônicas 25 conta a história dele, do reinado dele, tudo que ele fez, tal. E diz que ele fez o que era reto perante ao Senhor. Ele fez o que era bom, fez coisas boas, corretas, mas não com inteireza de coração. E o não fazer com inteireza de coração acabou reprovando esse rei. Amém? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou tentar começar um pouco mais rápido para a gente poder ter mais tempo para conversar no final. Tá bom? Então, primeiro a gente vai entender uma coisa. Ele fez o que era reto diante do Senhor. Isso é uma coisa boa? Sim, não é? Afinal, a gente espera que a gente faça as coisas corretas, da maneira correta, da melhor forma que pode, não é? Certo. E ele começou muito bem. A palavra fala, lá em 2 Crônicas 25, 4, alguns exemplos que ele procurou seguir. Ele seguia a lei, por exemplo. Tinha uma lei que, se eu não me engano, tinha que matar os filhos de quando vencia, ou não matar. Ele obedeceu essa lei. Quando ele foi advertido pelo profeta, ele consentiu, ele obedeceu, tudo certinho, começou muito bem, muito aprovado, glória a Deus, aleluia. E essas atitudes mostram que ele tinha feito o que era reto diante do Senhor. Mas o coração dele não estava totalmente entregue ao Senhor. Amém? Porque às vezes a gente faz coisas corretas, assim como Amazias fez, mas com o passar do tempo, o tempo passou a mostrar as intenções do coração de Amazias. E foi por isso que no fim ele acabou sendo reprovado. Ele tinha motivações divididas. E a gente vai ver isso hoje. E quando a gente tem motivações divididas, significa que a gente não tem um coração totalmente consagrado ao Senhor. Porque ou é 100% ou não é nada. Amém? Primeiro, idólatra. Depois de um tempo, ele passou a adorar outros deuses, e isso demonstrava que ele não confiava plenamente do Senhor. Ele estava com a confiança dele dividida. Outro ponto, às vezes, não é o nosso caso, Eu acho que ninguém aqui é rei de um reino, Pelo menos. Mas, às vezes, a gente tem ídolos também. E a gente tem reis também no nosso coração. A gente, às vezes, tem deuses no nosso coração que não é o nosso Deus. Às vezes é o nosso trabalho, às vezes é a nossa família. E às vezes a gente diz que não, o Senhor é o Deus das nossas vidas, mas a gente acaba nessa dualidade. De, não, mas é Deus da minha vida quando é confortável. Quando tudo coopera para aquilo, aí eu coloco Deus em primeiro lugar. Quando tudo coopera, não, mas aí minha filha? Não, minha filha é o que eu mais amo no mundo. Meu irmão, se eu não amar o Senhor com integridade, com todo o meu coração, eu nunca vou amar minha filha da melhor forma que eu posso. Eu nunca vou ser a melhor esposa que eu puder, se eu não amar o meu Senhor de todo o meu coração. Quando a gente não coloca o Senhor de todo o nosso coração no lugar que Ele deve, com inteireza de coração, as demais coisas, elas são sempre ser afetadas. A gente nunca vai conseguir ser o melhor que a gente pode nas demais coisas, se a gente não coloca o Senhor como primeiro lugar. E foi isso que aconteceu com o rei Amazias. Estou falando muito rápido, perdão.
Não, tá de boa. Ele acabou se perdendo, começou muito bem, fazendo o que era certo, obedecendo a lei, ouvindo os profetas, tudo certinho. Mas ele começou a se distrair, colocando outros ídolos, outros deuses no lugar do Senhor. Outro ponto que ele se perdeu: orgulho e rebeldia. Teve um momento que um profeta confrontou o rei Amazias e ele repreendeu aquele profeta. Mandou o profeta calar a boca, literalmente. Já estava ficando assim. Por um momento ele obedeceu, depois ele falou: não, quem que você pensa que você é? Fica quieto. E essa resistência mostra que a vontade dele era só de obedecer o Senhor, ou ouvir a voz do profeta quando era confortável com aquilo que ele queria. Que às vezes a gente quer seguir as instruções de Deus para as nossas vidas, quando a gente entende que isso aqui faz sentido. Então, beleza. Isso aqui não tem nada a ver, não deve ser Deus, então a gente só descarta, porque não é tão confortável, não faz sentido na minha mente, então... Quando, na verdade, a gente deve começar bem, continuar bem, para terminar bem. Amém? Não adianta nada a gente começar muito bem e ser reprovado no final. Ou a gente ter essa dualidade de ficar assim, mas será? Será que é? Será que não é? E às vezes a gente não quer ouvir o que o Senhor tem para falar para a gente. Sabe, irmãos, o Senhor sempre tem alguma coisa para falar. O problema é que às vezes a gente não quer ouvir. Às vezes o Senhor vai falar através do pastor numa ministração, às vezes do irmão que está do seu lado, às vezes no seu espírito, às vezes através da palavra. Mas sempre o Senhor tem resposta para nós. Até às vezes quando a gente não ouve uma resposta clara de Deus, às vezes é uma resposta para nós. Mas o problema é que a gente está tão confortável nos nossos próprios confortos e desejos, e naquilo que é cômodo para nós, que a gente não quer dar ouvidos à vontade de Deus. E também foi isso que aconteceu. Porque não dá para a gente amar e servir ao Senhor só quando é conveniente. Porque a verdade é que se a gente começa assim, nunca vai ser conveniente. Não é verdade? Eu me uso como exemplo. Eu estava comentando com a minha irmã esses dias, que eu fui lá para a Americana, estava conversando com a minha irmã, com o meu cunhado. Eu falei, gente, para eu me desviar, é mó trampo. Eu sou casada com um pastor. Eu sou filha de pastor. Meus pais estão na igreja há sei lá quantos anos, minha família é praticamente toda crente. Cara, para eu me desviar, eu ia ter que ir contra um monte de gente, né? Só que às vezes, nessa, a gente só é crente porque é confortável. Ou porque é cômodo. Ou porque é tipo assim, mas cresci na igreja, é normal para ir para o culto. Isso pode parecer muito bom, poxa, ir para o culto. Mas não com o coração correto. Porque ir por ir, está errado. A gente tem que ir porque a gente chama o nosso Senhor. Estava comentando com o Dedé hoje uma coisa que o Senhor me lembrou. Tem uma pessoa na nossa família que um dia, acho que a gente namorava ainda, não lembro, mas faz bastante tempo. E essa pessoa já não estava congregando muito assim, tal. E ela falou assim, não, mas para mim domingo é sagrado. Aí deu um tempo, eu fui conversar com o Dedé e ele falou, não, ela está errada nisso. Aí eu já querendo passar um pano, né? Da família, né? A gente quer passar um pano. Não, mas é que você tem que entender que a cultura às vezes, não sei o quê. E nananã, né? A gente quer contornar. Mas sabe, irmãos, ele estava certo. E eu nunca esqueci disso. Até porque, sabe o que aconteceu? Depois de menos de um ano, essa pessoa só congregava de vez em quando dava. E agora eu nem sei a última vez que ela pisou na igreja. Mas ela se diz, continua crente. Tipo assim, que horas de vez em quando precisa, sabe? E começou com isso. Com o domingo ser sagrado. Quando quem tem que ser sagrado é o nosso relacionamento com Deus. É isso que a gente não pode perder. Mas quando a gente fala assim, não, sagrado é... Não, eu sirvo na igreja. Não, eu vou nos cultos. Mas não é sobre isso, não é o que a gente faz. Mas é com o coração que a gente faz. Se não tem interesse, pode ser que seja muito bom, muito correto. Poxa, ir na igreja de todo domingo é maravilhoso, glória a Deus. Tem irmão que nem faz isso, não é verdade? Mas se não é por amor ao Senhor, está errado.
Se não é porque, cara, eu amo tanto o meu Senhor, que se Ele fala que eu tenho que congregar, glória a Deus, eu vou congregar. Sabe, irmãos, quando a palavra fala lá, não deixe de congregar, como é costume de alguns, sabe que ele estava considerando tudo? Ele estava considerando o dia de chuva, ele estava considerando o dia de sol, ele estava considerando o dia que você está se sentindo muito bem, o dia que você não estava se sentindo tão bem assim. Ele estava considerando o dia do trabalho, que às vezes você ia ter que chegar correndo. E, novamente, eu não estou aqui, a gente está falando sobre interesse de coração, não estou falando sobre fazer. Muito, muito oposto disso, tá bom? Mas, às vezes, essa nossa só fazer quando está confortável revela esse nosso coração. Porque se a gente faz para o Senhor com interesse de coração, irmão, pode ser que chove canivete. Se eu me comprometi com alguma coisa, eu vou até o final. E isso não quer dizer só sobre a igreja. Porque caráter, irmão, é em todas as áreas das nossas vidas. Sabe, se eu me comprometo com você em alguma coisa, é honrar o meu Senhor, ser fiel ao que eu falei para você. Porque nós somos representantes de Cristo aqui na terra. Então, se a gente é fiel em todas as áreas das nossas vidas, o nosso caráter precisa ser aprovado em todas as áreas das nossas vidas. Amém? E sabe, não sei se você viu, mas acho que saiu esse ano, falou que já são quase 30% de evangélicos no Brasil. Sem contar os católicos, que caiu um pouco, né? Acho que agora estão uns 40%. E já são 30% de evangélicos no Brasil. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Se eu não me engano, acho que essa triplicou nos últimos 30 anos a quantidade de evangélicos no Brasil. E isso é maravilhoso, não é? O evangelho avançando, mas eu fiquei me questionando, será que a gente tem feito a diferença, esses 30%, 1/3 da população evangélica tem feito a diferença na nossa sociedade? Ou será que a gente só tem se tornado, como as pessoas falavam antigamente, né? Eu sou um católico não praticante. A gente está, infelizmente, cheio de evangélicos não praticantes. Que a gente é cristão quando é cômodo, quando é confortável, quando é assim, não, eu aceitei Jesus, vai lá para o Rio Jordão, vai lá para Israel, faz um vídeo lindo se batizando, mas não muda as práticas, continua, a gente vê isso no mundo, não é verdade? Irmãos, quantos cantores que eram seculares se converteram e continuam cantando as mesmas porcarias? Isso é transformação de vida? Eu entendo, irmão, que existe um processo, não é? Para algumas pessoas, a gente vai se converter e as coisas vão ser assim. A gente tem uma transformação muito rápida. Mas a palavra fala que é renovação da mente. Então, tudo bem, existe um processo, mas a gente precisa frutificar. A gente precisa demonstrar, cara, agora eu tenho um dono. A nossa linguagem com o tempo precisa mudar. E não é só da boca para fora, não, mas na minha casa eu faço assim. Não, irmão. A nossa devoção ao Senhor tem que tocar todas as áreas das nossas vidas. A gente cantou agora. É com o melhor que eu posso dar. Não é o máximo de coisa que eu faço. Não é tipo assim, eu vou servir em todos os departamentos. Não é sobre isso. É com o melhor que eu posso dar para o meu Senhor, porque é Ele que importa. Sabe, uma vez, eu lembro que eu ouvi a Verusca falando e eu fiquei, não é bem assim, discordei dela. Mas sabe quando a gente discorda e fica guardado assim? Eu lembro que eu nem sei o que era ministração, mas ela falou assim, irmão, não basta fazer, tem que querer fazer. E eu fiquei, nada a ver. Porque eu tenho que lavar a louça e agora eu tenho que querer lavar a louça. Faz sentido, tem coisa que a gente só faz porque tem que fazer. Mas para o Senhor não. Para o Senhor a gente tem que querer mesmo. Sabe, irmãos, quando a gente se propõe a fazer algo para o Senhor, não basta a gente falar assim, eu vou fazer por fazer, porque Ele falou. Não, a gente tem que querer. Fala, Senhor, eu não tinha essa vontade, mas se essa vontade é a sua, essa passa a ser a minha vontade agora. Se o Senhor quer assim, eu vou converter o meu coração. E eu vou fazer do jeito que o Senhor quer. Não é fazer por fazer, gente. Não é cumprir um protocolo por cumprir um protocolo. Sabe, imagina só, o Dedé me chama para jantar.
Fala assim, a gente vai lá no Terraço Itália, que tem que ir elegante, né? Aí, beleza, chega no dia, eu vou lá, me arrumo e tal, chego lá da deta de chinelo, apesar que não é nem entrar, né? Tá lá de bermuda. A gente senta para comer o jantar, ele fica no celular o jantar inteiro. Não fala comigo, não olha na minha cara. Tento puxar um assunto, não vai. Ué, mas ele não te chamou para jantar, ele jantou. Você comeu uma comida, ele comeu uma comida, não era isso a proposta? Eu vou sair satisfeita com o meu marido se ele me leva para jantar desse jeito? Não, né? Mas às vezes a gente faz isso com o Senhor. Ué, Senhor, o Senhor não me pediu para fazer isso aqui para você, não é para eu ficar no som? Beleza, eu fico no som. Mas de qualquer jeito. Não com o coração correto, fazendo, cara, qual o melhor jeito que eu posso servir ao Senhor hoje? Qual o melhor jeito que eu posso me relacionar com Ele? E novamente, eu não quero ficar focada no serviço em si, porque não é sobre isso, é relacionamento. Sabe, Pai, qual é a melhor hora do meu dia que eu posso dar para o Senhor? Já parou para pensar sobre isso? Porque às vezes a gente vê, eu vejo algumas pessoas que, sei lá, fazem devocional de manhã, né? Aí eu acordo cedo para fazer meu devocional, e aí, tipo assim, já dei aquele check na lista, né? Só que eu, por exemplo, irmão, eu sou uma pessoa quase que não funciono nada de manhã. Se eu fizer isso, tipo assim, vou acordar, vou fazer o meu devocional, só para dar o check no dia, eu não vou dar o meu melhor para o Senhor, porque naquele momento meu cérebro ainda está acordando, entendeu? A gente precisa entender qual, Senhor, a melhor hora do meu dia eu quero entregar para o Senhor. E às vezes, por exemplo, eu que sou mãe, às vezes a melhor hora do meu dia não é a hora mais confortável, é a hora possível, é a hora que dá. Mas o nosso melhor, irmão, é a gente entender na gente. Não é a gente pensar assim, mas eu faço isso, e fulano de tal tá aí, não sei o quê. Irmão, a gente precisa parar de ficar olhando para o outro. E olhar para a gente, o que eu preciso melhorar para o Senhor? Como eu posso fazer melhor para o Senhor? Eu vou pular aqui, porque senão não vai dar tempo. E por último, né, a palavra fala que ele fez tudo isso, tudo que era correto, mas não com interesse de coração. E o que é isso? É que a obediência dele foi superficial. Quando foi provada a obediência dele, ela era muito rasa. Não tinha conteúdo, não tinha substância. Rapidamente ela se perdeu. As ações dele não nasciam de um coração de amor. A nossa obediência, irmão, ao Senhor tem que ser de um coração de amor, de querer agradar o Pai. Amém? A gente não pode adorar Ele só quando não contraria os nossos desejos, mas é o tempo todo. Olha lá, 1 Samuel 16, 7 diz assim: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Sabe, gente, às vezes a gente pode estar cercado de pessoas que você fica, nossa, mas fulano de tal tem um relacionamento incrível com o Senhor, ele faz isso, ele faz aquilo outro. E às vezes pode não ser. A gente, infelizmente, a gente ainda é muito focado na aparência, no que parece ser bom, no que parece ser, nossa, olha que incrível, mas sabe, irmãos, o Senhor vê o coração. Como está o nosso coração? Não importa o que a gente faz, o quão magnífico que a gente faz, se a gente faz com interesse de coração, está aprovado pelo Senhor. E a gente estava conversando sobre isso porque é muito difícil, não dá para mensurar isso, né? Não é assim, você fez um check, você congregou X vezes esse mês, você orou a Bíblia X vezes esse mês, check, check, check. Não é isso, é intangível, você precisa sondar seu coração, se examinar, questionar o Senhor. Espírito Santo, tem alguma coisa? Tem alguma área? Tem algo? Sabe, a gente olha para a história Ananias e Safira, irmão. Venderam lá um terreno, ou era uma casa? Era uma casa. Foram ofertar, e na hora de ofertar, falaram assim, não, vamos ter uma parte que é justo, não é?
Você precisa ofertar tudo? Não mandaram assim, olha, vende a casa, oferta tudo. Não. Eles foram e mentiram a quantidade. Eles falaram, não, isso aqui é tudo, mas tinham retido uma parte. Mentiram e o que aconteceu? Caíram duro na hora e morreram. Eles estavam fazendo com interesse de coração? Não, eles estavam fazendo por aparência. Eles queriam mostrar, olha só, a oferta que eu vendi minha casa, entreguei tudo para o Senhor. Mas era mentira. Eles poderiam muito bem ter sido honestos e falar assim, olha, o que eu posso dar hoje, o meu melhor hoje, é 50% do terreno. 50% da casa. 10% da casa que fosse. Mas se o coração não está correto, se é com a motivação errada, irmão, é melhor não entregar nada do que perder a vida como eles perderam. Olha quando a gente vê os fariseus, como Jesus tratava. Chamava os fariseus de quê, gente? Hipócritas. Por quê? Fala, vocês, fariseus, limpam o copo por fora, parece muito bonito, mas por dentro está podre. O que eles faziam? Tinham aparência de piedade, julgavam todo mundo como muito bons. Olha o que eu faço, eu sou correto. Eu jejuo. Aí ficava com cara triste na praça para todo mundo ver. Olha, estou tantos dias jejuando. Quando ia ofertar, pegava, mostrava assim, dinheiro. Aparência. Estavam fazendo coisas boas? Sim. Jejuando, ofertando, orando, mas com interesse de coração? Não. Mas de aparência. Sabe, irmãos, que o Senhor nos livre de viver o evangelho de aparência. Sabe? Porque no fim, irmãos, sabe, a gente não quer viver uma vida e a gente não aceita Jesus para ter um ticket para o céu. Mas é para o relacionamento intenso com Ele. Ele é nosso Pai e às vezes, irmãos, eu entendo. Eu não acho que eu estou ainda com interesse de coração no meu relacionamento com o Senhor, em todas as áreas do meu relacionamento com o Senhor. Tem muita coisa que eu preciso melhorar. Mas sabe, uma coisa que a gente não pode é se acomodar. De falar assim, é isso aí, eu aceitei Jesus, eu congrego quando dá, eu oro quando dá, fiquei doente, eu oro, beleza, e a vida é isso. A vida com o Senhor é muito mais que isso. É um relacionamento íntimo de pai com filho. Não é de aparência, ou de só para ter benefícios do Senhor. Quando eu preciso eu oro. Não, irmãos. Tem que ser um relacionamento diário, amém? Eu estava pensando sobre isso. Eita, eu tirei aqui sem querer. E eu lembrei de uma época da minha vida que eu servia muito, que eu era adolescente, né? Adolescente não tem muito o que fazer, né, Júlia? Brincadeira, a Júlia faz muitas coisas, gente, mas eu não tinha tanta coisa para fazer, eu não era tão inteligente assim e tal. Eu era só uma adolescente normal, que estava me lascando para passar, né, tal. Então, servia na igreja. Aí servia no Rema, servia nas crianças, tudo que tinha eu servia na igreja. Aí no outro ano eu fui morar fora, eu fui para a casa do meu tio que era pastor, então continuei servindo na igreja. Tinha culto quarta, domingo de manhã, domingo à noite, estava lá, quarta, domingo de manhã, domingo à noite, e às vezes na semana eu ia para a igreja também para ajudar. Era isso. O que aconteceu? Eu voltei para o Brasil, meu pai falou, linda, chega, né? Vamos estudar e vamos trabalhar, né, querida? Eu voltei, continuei servindo nas crianças aqui no Brasil de novo, tudo normal. Só que quando eu arrumei o meu emprego era 6x1, né, essa escala que a gente chama, 6x1, e eu saía do trabalho às 11h30 da noite. E não era, eu não tinha, certeza. Raramente minhas folgas caíam de final de semana, por exemplo. Era sempre assim, de quarta-feira, dias X, né, dias alternados. Ainda assim, mesmo quando eu consegui um emprego, eu falei, não, eu vou continuar servindo. E aí eu vi o domingo que eu tinha de folga e servia na igreja. Só que aí chegou um momento que eu falei para minha líder, eu falei, então, só que eu não congrego, né? Não tem nenhum dia para eu congregar. E aí, irmão, o que aconteceu? Eu trabalhando desse jeito, eu congregava literalmente quando dava. Que às vezes era 1, 2 vezes no mês.
Antes, eu basicamente servia e congregava 4, 5 vezes na semana. Agora, eu estava congregando 2 vezes por mês. Mas sabe o que é a verdade? A verdade é que isso não quer dizer nada. Porque o melhor que eu podia naquele momento era congregar 2 vezes por mês. Porque era o momento que eu tinha. E eu continuava amando o meu Senhor. Sabe, irmãos, ônibus é um ótimo momento para você ler livro. Desliga seu celular. Para quê, né? Ficar com o celular no ônibus? Vai ler um livro. Foi um momentos que gente, eu acho que eu nunca li tanto na vida como eu li no ônibus. É a melhor coisa. Só não perde, né? Que já aconteceu de eu perder o ponto. Mas sabe, eu ter servido muito no momento e depois congregar quando dava, não revelava o meu coração para o Senhor. Aparentemente podia parecer para as pessoas que a Estela está ficando para trás. A Estela não está tão intensa com o Senhor agora. Mas isso não revelava o meu coração. O meu coração, sabe quem sabia? Deus. E graças a Deus, irmão. E eu sei que o tempo que eu servi muito e que eu congreguei muito, me ajudou a continuar fiel no momento que eu não podia congregar tanto assim. Mas isso não é mensurável. É entre eu e o meu Pai. É um relacionamento que as pessoas por fora, as pessoas não conseguem enxergar. É a gente, irmão, que precisa nos avaliar. E entender para o Senhor, Senhor, eu estou te entregando o melhor mesmo que eu posso. O Senhor é o centro da minha vida, o centro do meu coração. Seja, irmãos, fazendo muito ou fazendo pouco, é o seu melhor hoje para o Senhor. E a primeira coisa, para a gente encerrar, uma prática para nós, primeiro, irmão, a gente precisa desejar amar o Senhor. Não nos acomodar com, beleza, eu vou para o céu, é isso. Não, irmãos, o evangelho é relacionamento com Deus primeiro, relacionamento com Jesus primeiro. Mateus 22, 37 diz, Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e todo o seu entendimento. Irmão, é com o coração, com a alma e com o entendimento, com tudo que nós temos. Primeira coisa, o principal é amar o nosso Senhor. O segundo ponto, irmão, é se avaliar. Sabe? Aqui está falando da ceia, né? Que é 1 Coríntios 11, 28. Examine cada um a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice. Está falando daquele momento de ceia para um homem se avaliar. Mas é um exemplo de que a gente pode constantemente nos avaliar. Sabe, você tem o Espírito Santo dentro de você. Você pode fazer uma autoavaliação e entender, será que eu estou fazendo com o coração correto isso aqui? Será que esse é o melhor que eu posso hoje, da melhor forma? Outro ponto, irmão, é orar pedindo para o Senhor. Eu vou ler aqui, Salmo 139, 23 diz, que a gente lê esse salmo, automaticamente vem a Aline Barros aqui cantando, né? Que é, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. E eu sei, irmãos, a gente não está na velha aliança, amém? Eles não tinham o Espírito Santo dentro, como a gente tem hoje. Hoje o Espírito Santo vai te notificar se tem alguma coisa errada. Mas sabe, você pode perguntar para ele. Espírito Santo, me mostra. Tem alguma coisa que eu estou falhando de perceber? Tem alguma coisa que talvez está passando despercebido? Irmãos, como eu falei lá no começo, o Senhor é o maior interessado em te alcançar, em te ver bem, em te ver crescendo, em te ver avançando e ter relacionamento com você. Imagina só a Catarina perguntando, pai, como é que a gente pode ter mais tempo junto? Irmão, acho que não existe, não é, João? Imagina suas filhas falando para você, pai, o que a gente pode fazer de mais legal para a gente ter comunhão? Você ia achar ruim? Eu acho que não, né? Eu acho que ia ficar muito feliz. É ou não é, gente? Tudo que um pai quer é ter relacionamento com o filho. Você perguntar para o Senhor, pai, como é que eu posso fazer melhor para você? Tudo que o Senhor quer ouvir de nós. E não só fazer, amém? Mas relacionamento não é só fazer, é desfrutar também. É tempo de comunhão. Amém? E pela palavra, irmão. Olha lá, Hebreus 4:12 diz assim, pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E, olha o mais importante aqui no final, é apta para julgar os pensamentos e a
as intenções do coração. Quando a gente está na dúvida, será que eu estou fazendo isso com o coração íntegro? Irmãos, a gente pode buscar na palavra do Senhor, que é mais afiada do que uma faca de 2 gumes, a ponto de dividir e entender se o nosso coração, o nosso pensamento está sendo correto, está sendo íntegro diante do Senhor, amém? A gente pode praticar isso agora rapidinho? Então, Ju, você pode só fazer um só para a gente orar um pouquinho? Sabe, irmãos, eu quero que você olhe para dentro agora mesmo, não se importa com quem está do seu lado. Sabe, eu ouvi um exemplo acho que foi o Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Ele disse que estava no culto, estava uma unção poderosa, presença do Senhor, aquela coisa. Ele falou, meu Deus, que culto maravilhoso, estava lá. E aí ele olhou para o lado e tinha um adolescente no Instagram, rolando o feed assim. E ele ficou, meu Deus, como pode uma unção tão tangível, uma presença do Senhor tão maravilhosa aqui nesse momento de louvor, e ele está no Instagram? E ele disse que imediatamente o Senhor falou para ele, como pode uma unção tão tangível, a presença tão forte, você preocupado com o que o irmão do lado está fazendo? E você preocupado se ele está no Instagram ou não, quando a gente deveria, irmão, estar focado nele, porque ele é o principal, amém? Então, agora a gente vai ter aí 1 minutinho, irmão, uma coisa rápida. Questiona o Espírito Santo, faça sua autoanálise. Pai, eu estou te servindo com interesse de coração, eu estou te amando com interesse de coração, eu estou te honrando com interesse de coração. O meu relacionamento com o Senhor expressa, de fato, todo o meu amor que eu tenho pelo Senhor. Tudo que eu sou e tudo que eu faço hoje é o melhor que eu posso te dar, Pai. O Senhor tem primazia na minha vida. Questione, irmão, se questione e ajuste. Sabe, tudo que a gente está ouvindo aqui hoje não é para nos condenar, mas é para que a gente não permaneça da mesma forma, que a gente possa ajustar o que precisa ser ajustado. Colocar as coisas no lugar correto. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ama. E a sua correção, Pai, para nós, os alertas que o Senhor coloca no nosso coração são destaques de amor, Pai. E nós te agradecemos, Senhor. Que nós possamos, Pai, ter esse coração sensível de entender o que é o melhor para cada fase da nossa vida, para cada etapa, Senhor. E a gente quer fugir, Pai, do que é mais confortável, do que é mais cômodo, do que parece ser o melhor. A gente quer sermos melhores filhos para o Senhor, te amando com mais intensidade, Pai, com mais clareza, demonstrando de fato o nosso amor pelo Senhor, não só da boca para fora, Pai, não só dizendo que a gente te ama, mas provando isso através das nossas ações e do nosso relacionamento com o Senhor, fazendo o melhor que a gente pode todos os dias, Pai, entendendo para cada dia o que é o melhor para hoje, para o meu Senhor, como eu posso ser a melhor filha hoje para o meu Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua bondade, pela tua fidelidade, todos os dias das nossas vidas, em nome de Jesus.